Bom, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quinta-feira que o Conselho Nacional de Justiça organize mutirões carcerários. A medida visa garantir que mães de crianças menores de 12 anos possam ter a prisão preventiva substituída por domiciliar. A decisão decorre do habeas corpus da defesa de uma mulher que é mãe de uma criança de 4 anos. Ela foi presa por tráfico de 5 gramas de crack. O ministro considerou a quantidade de droga ínfima e sem risco direto à criança. Na decisão, Gilmar Mendes escreveu, abro aspas aqui, o objetivo da medida proposta é a revisão das prisões, a apuração das circunstâncias de encarceramento e a promoção de ações de cidadania e de iniciativas para a ressocialização dessas mulheres. Fecho aspas. Agora, o juiz de origem deverá definir como será a aplicação e a fiscalização da prisão domiciliar. Ele pode impor novas medidas cautelares, se necessário. Conforme Gilmar Mendes, a decisão segue agora, então, Ana Paula, a linha de entendimento da segunda turma do Supremo. Ana. Olha, Adriana, é inacreditável, né? Você lê uma notícia dessa, o Supremo Tribunal Federal ordenando mutirão para soltar mães de menores de 12 anos e as mães do 8 de janeiro completamente abandonadas. Essa mãe, né? Uma mãe com filhos menores de 12 anos estava portando crack, mas a Débora Rodrigues estava portando uma arma, né, muito perigosa, um batom. Ficou presa de maneira preventiva durante quanto tempo? Agora condenada a 16 anos de cadeia. 16. Vamos tentar explicar isso para o mundo. Uma mãe de meninos menores de 12 anos, sim, senhor Gilmar Mendes, foi condenada a 16 anos de cadeia por escrever com um batom "perdeu mané", uma frase dita por outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá tudo errado no Brasil. Tá mesmo, é inacreditável, hein? Carlo Cauti, passo para você também, são pesos e medidas tão incompreensíveis, né, e diferentes. É exatamente isso. Mas então quer dizer que, segundo a lógica do entendimento da segunda turma, se se uma mulher for traficar drogas e tiver filho menor, tá liberado? Se for cometer um crime com homicídio, com assalto, tiver um filho menor, tá liberado também? Pode ficar em casa? E vocês acham que vai fazer o quê depois que volta para casa? Uma pessoa que tem um histórico como esse vai virar professora de alguma escola? O que vai acontecer com essas pessoas? Então, qual que é o conceito por trás disso? É só porque tem que soltar para soltar, assim como no caso da saidinha, e depois temos milhares de presos que não voltam para as prisões e vão delinquir, deixando a vida dos brasileiros de bem um inferno? Lembrando que temos nesse país quase 50 mil pessoas que morrem assassinadas todos os anos. Temos milhões de assaltos que são realizados todos os anos, centenas de milhares de furtos, roubos, todos os dias. A maioria desses sequer chega na delegacia para fazer um BO. Muitas pessoas não têm nem acesso a isso e sofrem, especialmente os mais fracos, os mais simples, pessoas que não têm segurança armado, como os ministros do Supremo, para protegê-los. E essas pessoas estão à mercê do tráfico, estão à mercê dos bandidos, das facções, das milícias, as mesmas que recebem habeas corpus. Centenas de milhares de habeas corpus que foram concedidos ao longo do ano passado pelos tribunais superiores brasileiros para libertar a maioria de traficantes de drogas, pessoas envolvidas com tráfico. E vocês acham que essas pessoas que recebem habeas corpus voltam para suas comunidades, vão fazer o quê? Vão virar Madre Teresa de Calcutá? Ou vão continuar traficando drogas? Então, é um absurdo sem tamanho aquilo que está acontecendo e legitima o crime, porque o crime compensa no Brasil. Se traficar drogas e produzir infantes, produzir menores, leva à saída, vamos continuar assim. Não tem problema nenhum. Não se pode fazer mais operações em favelas do Rio porque o ministro do STF suspendeu na época da pandemia. Obviamente, o que acontece na favela do Rio não vai virar uma cidade da Alemanha. Vai continuar sendo um inferno para os moradores, dominada pelo tráfico. Então, é um absurdo aquilo que está acontecendo e demonstra como o judiciário brasileiro hoje só serve para uma coisa: consumir
os recursos dos pagadores de impostos com super salários indefensáveis, vergonhosos e que não justificam, por sinal, sequer, na mínima, não digo eficiência, mas quase decência de algumas decisões francamente injustificáveis do judiciário, especialmente das cortes superiores brasileiras. É muito revoltante. Garcia, traficar crack tem perdão, escrever na estátua, nem pensar. Fazer corrupção também. Adriana Anselmo, né? Foi condenada a 13 anos, tinha filho acima de 12 anos, já tinha feito 12 anos, mas foi para casa por causa dos filhos. Adriana Anselmo, ex-primeira-dama lá do governador carioca, né? Do governador do Rio de Janeiro. E é isso, é a oportunidade para mandar a Débora para casa cuidar dos filhos. É um menino de 6 anos e outro de 9, que estão desesperados por falta da mãe. Certamente ela não vai lá na frente da Estátua da Justiça, da Temis, escrever de novo. Ela já pediu desculpas, inclusive. Né? Foi orientada pelo advogado ou não, já pediu desculpas. Pediram 2 vezes, né? Não foi sequer para o Ministério Público examinar. O ministro Moraes liminarmente recusou. Então ela continua presa, cumprindo pena. Né? Vai ser um dado icônico para o mundo sobre o judiciário brasileiro. Naquele discurso de posse na presidência do Supremo, do ministro Luiz Fux, que ele falou em ação deletéria do Supremo se meter em tudo, está sendo uma ação autodeletéria, na verdade. Porque não é porque o Carlos diz uma coisa, eu digo outra, que está se abalando a justiça brasileira. Ela própria, nas suas ações, diante do que está escrito na Constituição, o que está sendo feito, e aquele binômio, que é um princípio da justiça, gratia et justitia, né? O lado da graça. Né? É isso que Gilmar Mendes está propondo para a traficante, que era uma cocaína pouca, que não ia afetar a criança e tal, né? Está propondo a graça. Agora, quando o presidente da República, no uso de uma prerrogativa privativa dele, que está no artigo 84, inciso 12 da Constituição, de conceder indulto, o Supremo cancelou o indulto. Agora até o advogado do Daniel Silveira está querendo encaixar no indulto de Lula, o caso do seu cliente. Mas, enfim, é isso que a gente tem visto aqui. Justiça não é vingança. Justiça é justiça. E o juiz tem que ficar equidistante da defesa e da acusação. E ficar ao lado da lei, ao lado do que está escrito na Constituição e nas leis. O Código de Processo Penal fala dessa possibilidade de as mães cuidarem de seus filhos menores de 12 anos. E, enfim, é aquela vontade que sempre tiveram de esvaziar as prisões. No momento que se esvaziam as prisões, se enchem as ruas. E aumenta a insegurança das pessoas que vão se prender em casa com medo dos criminosos que estão nas ruas. Agora mesmo parece que 2.000 não voltaram, né, da saidinha de Natal, ganharam um presente. É isso. Onde nós vamos achar a solução para esse país? Nas leis, na ética, na retidão de caráter, na educação em casa e no cumprimento dos deveres de cada um e responsabilidades de cada um.